Hoje, 1º de setembro, depois de 4 meses esperando pela chuva, caiu uma garoa agora à tarde. Foi um lindo entardecer, ouvindo uma sinfonia de silêncio e de chuva. Um friozinho gostoso, e eu resolvi fazer este vídeo de uma forma diferente, aqui na penumbra, à meia luz, com letras inteligíveis. Estarei falando sobre o poder das reações. Sempre gostei de escrever frases, versos da Bíblia em lugares para ser visto mais vezes e com mais frequência. Inclusive é uma recomendação bíblica. Lá em Deuteronômio capítulo 6, encontramos uma recomendação divina para escrevermos nos umbrais da casa, atar ao nosso pescoço os ensinamentos oferecidos ali, para que não desviássemos dos caminhos do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, e com a linda promessa de que então seremos bem-sucedidos, com esse cuidado. E quanto a esse fato de escrever, onde eu chego, o que tiver escrito logo me chama a atenção. É uma questão de senso de valor, de apreciar o que é essencial da vida, saber escolher, né? Então eu escrevo como está aqui à minha frente. Olha só que interessante. A vida é composta de 10% do que nos acontece e de 90% de como reagimos ao que nos acontece. É fácil de entender e muito útil. É essencial que tenhamos isso sempre em mente, nas horas das decisões da vida, que exigem reações, porque a reação ela é muito difícil, depende de um exercício, de um treinamento para você tê-las de forma correta. Porque só assim o resultado é compensador. Mesmo a gente tendo 90%, é o que vai resolver a questão, mas depende de que seja de uma forma correta, né? É muito interessante aquilo ali, esses dizeres. E outro fato interessante, que isso aqui são pesquisas, são coisas assim dos estudiosos que já estudaram as situações para chegar a essa conclusão. Então nós estamos passando uma coisa aqui que não é de um sabichão ou de um filósofo, não, são fatos reais, já comprovado ao longo dos tempos, através de estudos, de histórias, e cada um analisando bem durante a vida, na sua própria vida, você vai ver que aquilo ali é muito real. Ainda no mesmo foco, em palavras diferentes, estarei mostrando outra frase. Veja que bacana. As coisas que nos acontecem são menos importantes que nossas reações a elas. Em palavras fáceis de entender, de uma forma bem esmiuçada, fica muito claro. Qualquer pessoa entende aquilo ali. E a única coisa que está mudando aqui são o palavreado. Mas é exatamente para enriquecer
o assunto, né? Para ficar assim bem compreensível, para que ninguém tenha dúvida. E isso, como eu já disse, eu não tenho dificuldade eu não preciso de ir lá no caderno para estar conferindo essas coisas, ou mesmo no notebook, olhando lá na parte eletrônica. Não, já está alojado na mente. À medida que o meu dia a dia vai acontecendo, quando eu deparo com situações complexas, vem esses dizeres, o que me ajudam muito. Não vem o caso aqui agora, mas como me ajuda e como ajudarão a todos que atentarem para essas realidades. É muito bacana isso aqui. São verdades contundentes. Ninguém pode dominar aquele que aprendeu a controlar suas reações. Ele é um rei. Eu fico assim encantado com esses dizeres. É algo assim deslumbrante, que nos deixa assim ávidos por mais e mais reações corretas. E no final ali, ele é um rei. É exatamente isso. Quantas vezes já tive essa experiência de me sentir como um rei por causa de uma reação correta dentro de um momento perturbado. É exatamente aquilo ali. A gente sente assim um herói, um vencedor, com aquele entusiasmo e com mais força para continuar vencendo com reações corretas. Muito bacana mais esta frase. Continuando sobre o poder das reações, eu tenho aqui outra frase. As atitudes são mais importantes que os fatos. Eu tenho-a guardado como uma pérola polida, bem alojada no coração, o que está produzindo em mim as devidas reações. Como é importante saber disso e aplicar no dia a dia, nas convivências. Muito fácil de entender. É uma questão de obediência, porque o nosso maior inimigo é a ignorância. Olha só que dizeres bons também, né? Que o fato, se eu tiver o conhecimento, eu já anulo uma boa parte. E o conhecimento com a obediência. Praticar aquilo ali. Não tem como dar errado. A gente acaba sendo bem-sucedido em tudo aquilo que fizermos. Muito interessante mais esta frase. Outros dizeres muito bonitos, né? Na escrita ali. O sol é o mesmo. As substâncias é que têm reações diferentes. O que nós vamos ser? Manteiga que derrete ou concreto que endurece? A decisão é nossa. Concluindo este vídeo, quero falar sobre um grande personagem bíblico, José do Egito. Com suas reações corretas, Deus o levou de escravo a governador. Você pode ler essa história no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37. Inclusive, nesses dias está desenrolando um cenário na novela Gênesis, na Record, sobre José do Egito. É muito bacana o que está mostrando lá, que vai brilhantando mais tudo o que estamos dizendo aqui.
tem sido muito vista, e eu faço questão de fazer esse anúncio, e eu recomendo assistirem a novela Gênesis, TV Record, das 9 às 10 da noite. Então, José do Egito, uma tremenda lição de vida, de reações corretas. Ele, numa família de 12 irmãos, lá no início do patriarca Jacó, e começou ali as intrigas entre os irmãos, porque ele tinha uns sonhos, algumas diferenças que o destacavam, e o pai dele foi presenteado por algum motivo com uma túnica, e foi despertando assim o ciúme e a inveja daquele grupo de irmãos dele, de forma que ele foi muito injustiçado, foi vendido como escravo, foi jogado numa cisterna e passaram para o pai como se ele estivesse morto, isso tudo pelos próprios irmãos. Depois ele chega na casa de Potifar, que era um dos anteriores ali a Faraó, né? E ele foi assediado pela esposa deste rei, e novamente ele, com a sua reação íntegra, saiu ileso daquela situação, porém foi injustiçado, foi tido como culpado, e com isso foi preso, e da prisão ali teve outros fatores que foi conduzindo ele ao auge de uma história muito bonita, que pode ser conferida lá a partir do capítulo 37 de Gênesis. Então José do Egito, por ter sido um homem temente a Deus, pedia a Deus a ajuda dele no meio de uma situação muito difícil. Deus o ajudou, e ele, com as suas atitudes corretas de escravo, chegou a ser o governador do Egito. E lá na frente ele foi reconhecido pelos irmãos, que de fato tudo que ele previu cá e falava entre eles aconteceu lá, e ele não revidou com o mesmo troco, ele perdoou os irmãos. É uma história lindíssima que vale a pena conferir lá. E sem precisar de dizer muita coisa sobre isso, que não é o caso, é só ler lá, ver a novela, e eu fiz questão de deixar registrado aqui para ver que o assunto que nós tratamos aqui hoje tem um respaldo bíblico, numa história contundente sobre José do Egito. Sabendo que cada ação provoca uma reação, vamos estar preparados para experimentar o poder das reações.